Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 38º encontro, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo de 20 a 28. Escutemos nossa leitura. Deus será tudo em todos. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos como primeiro fruto dos que morreram. De fato, já que a morte veio através de um homem, também para o homem vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo como primeiro fruto, depois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois Deus tudo colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas quando se diz que tudo lhe será submetido, é claro que se deve excluir Deus, que tudo submeteu a Cristo. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a nossa leitura que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 20. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos como primeiro fruto dos que morreram. Paulo afirma a certeza da ressurreição de Cristo e também a nossa, revelando que toda a história do mundo e da salvação está impregnada de vida, das luzes da ressurreição. Cristo é o ressuscitado. Ele é primícias dos que morreram. O termo primícia vem do culto do Antigo Testamento, primeiro fruto, que eram consagrados a Deus na colheita e oferecidos a Deus, reconhecendo sua divindade e poder. Então, Jesus ressuscitou não de forma isolada, mas na sua ressurreição, outros seguirão nesta mesma caminhada de vida. Não se trata de sequência, primeiro Cristo, depois outros, mas se trata de que a ressurreição de Cristo, por força, logo seguem os demais. Jesus não é apenas o primeiro ressuscitado, ele é também um princípio da ressurreição dos outros mortos. Versículo 21. Então, Jesus ressuscitou, consequentemente, os outros ressuscitam em Cristo. Versículo 21. De fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Paulo segue uma comparação. Se todos morrem em Adão, do mesmo modo, por causa de Cristo Jesus, todos ressuscitarão. Adão entra aqui na argumentação para dizer que Jesus é o princípio da ressurreição de todos os fiéis. Agora, preste atenção. Diz: já que a morte veio através de um homem, então quer dizer, Adão, homem, Adão que veio do Adamar, que veio da terra, então mostra a realidade da humanidade, também por um homem, aqui se refere a Jesus, se fala da humanidade de Jesus, porque essa toda a humanidade, como toda a criação, será submetida ao Pai. Então aqui se fala de um homem, Jesus. Este homem
revela que o Filho eterno do Pai, que é Deus com o Pai, assumiu em Maria uma humanidade perfeita e completa, se fazendo homem. Então, é a humanidade que deveria aprender a obediência, era a humanidade que precisava ser salva. O Filho de Deus assume uma humanidade completa em Maria, se faz um de nós. Então há uma relação. Primeiro homem, Adão, a morte veio através dele como consequência. O homem, Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, e através dele, consequentemente, veio a ressurreição de todos os mortos. Versículo 22. Como em Adão todos morrem, o primeiro homem, assim em Cristo, o segundo homem, todos receberão a vida. Quem são esses todos? Refere a todos os filhos de Adão que voltarão à vida em Cristo, ou refere somente àqueles que estão em Cristo? Paulo aqui dirige aos Coríntios, então, este todo se refere somente aos fiéis, aqui, nessa passagem. A ideia de uma ressurreição universal cai em uma bifurcação, de um lado, ressuscitam para a vida eterna aqueles que praticam bem, para o fogo eterno aqueles que praticam mal. Paulo tem consciência de que haverá condenados, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, mas os conceitos de ressurreição se referem, então, se pode referir também a todos. Todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Dentro da nossa perspectiva, vamos então procurar entender, numa dimensão maior, que todos estão destinados a tornar-se filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, alargando a leitura de Paulo, visto que aqui ele fala aos coríntios, e sua argumentação serve para a compreensão da comunidade de Corinto. Mas a dimensão universal cai para todos, pois não se pode imaginar o tamanho da misericórdia e justiça divina. É um mistério. Versículo 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, o segundo Adão, como primeiro fruto, primícia. Depois aqueles que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. Aqui se refere à segunda vinda de Cristo, referindo à ressurreição geral, à ressurreição final. Se refere à parousia. Vemos a referência da ressurreição no passado. Cristo ressuscitou. Vemos o presente do senhorio de Deus na história, versículo 25, e o futuro quando da sua vinda. Os hereges de Corinto consideravam a ressurreição somente como um fenômeno espiritual, existencial, uma gnose, já consumado, já realizado. Paulo quer lhes dizer que na ressurreição existe uma realidade que está por vir e decisiva, a segunda volta de Cristo. Então, é fato da ressurreição de Cristo na história, mas também é uma realidade professada pela igreja, que ele virá na glória, para julgar vivos e mortos. Paulo usa a expressão ordem. Primeiro Cristo, no passado, numa ordem do tempo hierárquica. Compete a Cristo o primeiro lugar. Depois vem todos que pertencem a Cristo pela fé e pelo batismo. Versículo 24. A seguir chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo principado, toda autoridade, todo poder. Essa argumentação Paulo está dirigindo aos hereges de Corinto. Então nós temos que entender que Paulo está respondendo a eles, e à comunidade para tomar consciência desta heresia. Só a vinda de Cristo Jesus irá manifestar esse fim. Não se trata só do fim telos da história, mas do fim meta, que atinge seu objetivo final no Pai. Os reinos, dominações, potestades, que serão submetidas ao reino. Devemos também fazer ver as potestades demoníacas, que agem por detrás do palco da história, e os fatores enigmáticos, eficientes, fortemente, que sobrepujam a vontade do ser humano
alienando-o da liberdade de Cristo, essa liberdade que Cristo os libertou. Cristo é que entrega o reino ao Pai. O Cristo aqui, homem, Deus. Porque quando a humanidade sobe à divindade, uma unidade inseparável entre divino e humano, o Filho eterno do Pai carrega a humanidade para junto do Pai. Assim, todo principado, autoridades e poder querem expressar todas as forças inimigas de Deus, sejam angélicas quanto humanas. Pois tendo Cristo vencido o pecado com sua morte, fica pendente a vitória sobre os restos dos poderes hostis a Deus. Assim, a submissão de tudo será a consumação, meta final, do reino de Deus. Versículo 25. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Até que Deus tenha colocado todos os inimigos aos pés de Cristo. A necessidade de que Cristo Jesus reine como rei. Existe um período do reinado de Cristo no processo de submissão dos inimigos de Deus, que serão colocados aos pés do Cristo ressuscitado. Este que ainda deverão ser submetidos, inclui os seres intermediários entre Deus e os homens, responsáveis pela perdição da humanidade, referindo aqui às forças demoníacas que Cristo luta e vencerá no fim. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído será a morte. Na ressurreição de Cristo, a vitória final será sobre a morte eterna, a morte biológica e eterna, descobrindo na ressurreição dos fiéis e a vitória de Cristo sobre os inimigos. O ser humano que foi alienado pela morte, agora definitivamente recebe sua libertação pela ressurreição de Cristo. A morte aqui ela é personificada como inimigo a ser vencido pelo Cristo Jesus. Essa personificação da morte encontramos no Salmo 33, versículo 19, Salmo 49, versículo 14. Também no profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 20 a 22. Versículo 27. Pois Deus tudo colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas quando se diz que tudo lhe será submetido, é claro que se deve excluir Deus, que tudo submeteu a Cristo. Tudo está submetido a Cristo, exceto Deus. O Pai eterno é o princípio e fim de toda a ordem da salvação, da redenção. O Pai é o princípio e fim, inclusive, da ordem da criação. Tudo sai do Pai, tudo volta ao Pai, no sentido de uma unidade. Então, tudo está submetido a Cristo, exceto o Pai. Vemos dois salmos citados, Salmo 101, versículo 1, que é um salmo messiânico, Salmo 8, versículo 7. Nos salmos citados, é Deus aquele que sujeita todo o universo ao Messias, o Pai, o Filho do Homem. Mas para Paulo, a argumentação não termina aqui, visto que no Antigo Testamento, o reino anunciado expressa um reino terreno. Para Paulo, este reino de Deus, que já teve início como reino do Filho, irá atingir a consumação que está na meta final, o telos da história. Telos, em grego, significa o fim. O reinado do Cristo nunca terá fim. O Filho será por toda a eternidade, como era antes da criação, o Filho do Pai eterno, mas esse Filho agora unido à humanidade que ele assumiu, e essa humanidade colocada na cruz e que foi redimida na ressurreição. Ele é que vai conquistar o reino a fim de entregá-lo ao Pai. Os seres já participam de Deus pelo fato de existirem. Deus é causa de toda existência, causa eficiente. Mas esta existência refere-se também a uma promessa maior, onde Deus será tudo em todas as coisas. O caminho que leva à plenitude é o Filho, e
E foi neste Filho, Deus e homem, que aprove a Deus habitar toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Tudo o Filho recebeu do Pai. E o Filho só quer, senão glorificar o Pai, por sua missão e obra que foi recebida dele, do Pai. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Como dizia primeiro, o Pai é princípio e fim de todas as coisas, tudo começa no Pai, tudo termina no Pai. É a disposição do Pai, tendo em vista a ordem da salvação. Segundo, Jesus, que sobe aos céus, é também aquele que carrega a humanidade. E essa humanidade também será submetida ao Pai. A divindade não, mas a humanidade deve ser submetida ao Pai. Jesus, então, repetindo, e quando todas as coisas tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Jesus irá apresentar-se diante do Pai para anunciar-lhe o cumprimento da missão. Na história, Cristo Jesus exerce a soberania de Deus, mas quando a história chegar ao fim, não haverá mais luta, tudo estará submetido. Então devolverá às mãos do Pai a autoridade que lhe foi dada para a missão da salvação. Neste momento, o Filho já está unido a essa humanidade inseparável. Como o próprio Filho se submeteu ao Pai, visto que ele é igual ao Pai em natureza, se refere aqui à obra realizada, isto é, a economia da salvação, a soterologia, a economia da salvação, operada pelo Filho, que traz, unida a sua divindade, a humanidade inseparável. Mas se o Pai é princípio ontológico do Filho, ele não é princípio cronológico. Ele é princípio do Filho na ordem do ser, mas não é princípio na ordem do tempo. O tempo requer aspecto da criatura. A relação do Pai com o Filho é eterna, não está na ordem do tempo. Mas este Filho que se faz homem leva a humanidade agora para junto de Deus. Toda a humanidade, juntamente com a humanidade de Cristo, vem então entregue ao Pai. O Filho, Deus e homem, será agora entregue ao Pai, princípio e fim de toda a obra da salvação. A maior submissão foi esta. O Filho, que é Deus, tomou a forma de escravo, servo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11 em diante, e foi submetido até a morte e morte de cruz. Na ressurreição e ascensão, carrega a humanidade para junto do Pai. É Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Então, a entrega significa que o Filho conduz a um final definitivo. O Filho obediente leva a obra do Pai à sua plena realização e unidade. Pois nós vamos continuar essa reflexão de Paulo, no capítulo 15, falando da ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. Tentando entender essa argumentação de São Paulo, diante daqueles que negavam a ressurreição, não a ressurreição de Cristo, mas a nossa ressurreição com Cristo. E nós vimos em alguns comentários que havia uma espécie de gnose que dizia que a matéria não poderia se salvar. Nós vimos também a argumentação que a matéria foi criada por Deus, a matéria foi redimida também na cruz, porque quando o Filho assumiu a humanidade, ele assumiu também um ser humano completo, corpo, alma e espírito. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.